Obrigada por estar comigo hoje no Desfrutando a Vida Diária, onde eu amo ter a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus, porque sei que ela mudará a sua vida. Estou falando sobre confiar em Deus. E a única maneira realmente de ter alguma paz é nós aprendermos a abrir mão e deixar Deus ser Deus. Sabe, ou nós vamos trabalhar ou Deus vai trabalhar. Mas se tentamos consertar tudo sozinhos, nos preocupamos. E quando nos preocupamos, estamos tentando encontrar um jeito de resolver o nosso próprio problema sozinhos. E é interessante em 1 Pedro 5:6 diz: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. E o verso 7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, essas duas escrituras não parecem andar juntas, mas realmente o que ele está dizendo é que a única maneira de nos humilharmos é não nos preocupando. Porque quando nos preocupamos, nós realmente pensamos que podemos resolver o nosso problema? E temos que aprender primeiro que não podemos resolver nada a menos que Deus nos dê a resposta. Então, a maioria de nós tem um pequeno problema com a autossuficiência, especialmente nos primeiros dias de nossa caminhada com Deus. E a maioria de nós cresceu aprendendo a não confiar nas pessoas. E então temos a tendência de fazer isso com Deus também. Mas Ele não é como as pessoas. Ele é fiel e confiável e é impossível para Ele mentir. Então o que Ele diz em Sua palavra, Ele faz. Pessoas autossuficientes e independentes têm dificuldades de confiar nos outros, sabe? Porque as pessoas vão nos decepcionar. E às vezes Deus nos permite passar por coisas só para nos mostrar que confiar em nós mesmos não funciona. 2 Coríntios 1:8-9 diz: porque não queremos que ignoreis, irmãos, a tribulação e a angústia opressora e estressante que nos sobreveio na província da Ásia, e como fomos total e insuportavelmente oprimidos e esmagados, que nós desesperamos até da própria vida. Então, o que quer que Paulo e as pessoas que estavam com ele passaram? Deve ter sido muito difícil, porque ele disse, basicamente, não sabíamos se iríamos viver. Ele não se importava com isso. Estava passando por tanta coisa. De fato, sentimos dentro de nós mesmos que havíamos recebido há muito a sentença de morte. Mas isso era apenas para nos impedir de confiar e depender de nós mesmos, em vez de em Deus que ressuscita os mortos. Então, Deus permitiu que eles passassem por esse tempo difícil e que com certeza eles não entenderam. Na época, assim como nós não entendemos. Oh, Deus, estou tentando ser bom, tentando te servir e, sabe, damos a Deus nossa lista de boas características e o nosso problema permanece, não entendemos o porquê. Mas então, vivemos a vida para frente, mas a entendemos para trás. Quantos entendem coisas agora quando olham para trás que não entendiam quando estava passando por elas? E quantos de vocês sabem que a maior parte do seu crescimento espiritual acontece nos momentos difíceis? Não nos bons momentos da vida. Sentíamos que havíamos recebido há muito a sentença de morte, mas isto era para nos impedir de confiar e depender de nós mesmos, em vez de em Deus, que ressuscita os mortos. 2 Coríntios 3:5: não sejamos suficientes em nós mesmos para reivindicar qualquer coisa como procedente de nós, mas a nossa suficiência vem de Deus. Eu digo com bastante frequência em minhas orações: Deus, eu não sou nada sem você. Não posso fazer nada sem você. Eu gosto de me chamar de um nada e de tudo. Tudo em Cristo e nada em mim mesmo. E acho que temos que nos lembrar de que tudo que o ser humano deseja é ter algum sucesso, sabe? E, cara, nos gabamos e pensamos que somos o máximo. Nós precisamos lembrar que qualquer sucesso que nós tenhamos significa apenas que Deus teve um pouco mais da nossa carne onde Ele pôde trabalhar. E todo o crédito é dele. Amém? Romanos 12:3: porque pela graça de Deus que me foi dada, advirto a cada um de vocês que não se estime e considere mais do que convém.
Essa é uma boa instrução. Você não precisa pensar mal de si mesmo, mas qualquer sucesso que tenhamos, precisamos agradecer a Deus por isso, porque é Ele trabalhando através de nós e não deixar que o sucesso nos leve a uma atitude arrogante, porque sabe o que acontece quando pensamos mais de nós do que deveríamos e começamos a menosprezar as pessoas? E nós as julgamos porque elas são fracas e não podem fazer isso, e nós somos rápidos e elas são lentas e blá blá blá. E assim, você não pode julgar as pessoas a menos que também esteja pensando alto de si mesmo. Não tenha uma opinião exagerada sobre sua própria importância, mas avalie sua habilidade com julgamento sóbrio, cada um de acordo com o grau de fé atribuído por Deus a Ele. Se você já pensou em sua mente, eles simplesmente não poderiam administrar este lugar sem mim? Você pode nos testar se quiser. Filipenses 4:13, tenho força para todas as coisas em Cristo, que me capacita. Eu estou pronto para tudo e para qualquer coisa, por meio daquele que infunde força interior em mim. Eu sou autossuficiente na suficiência de Cristo. Confiar em nós mesmos é um dos maiores erros que podemos cometer. Temos que nos lembrar todos os dias, eu não posso fazer nada sem Deus. Nada do que eu fizer será bem-sucedido sem Deus. Deus não trabalha enquanto trabalhamos. Ele espera até que nos desgastemos e então Ele trabalha. Em João 5, verso 30, Jesus disse, esta aqui é uma escritura longa na amplificada, mas ela é muito boa. Jesus disse, eu não sou capaz de fazer nada de mim mesmo. Ele estava falando como filho do homem, independente por minha própria vontade, mas somente como sou ensinado por Deus e como recebo suas ordens. Quando ouço, julgo e decido como me é ordenado decidir. Como a voz vem a mim, então dou uma decisão e meu julgamento é certo, justo e reto, porque não busco ou consulto minha própria vontade. Uau! Não tenho desejo de fazer o que é agradável a mim mesmo. Eu não sei se cheguei lá, mas estou trabalhando para isso. Meu próprio objetivo e meu propósito, mas apenas a vontade e o prazer do Pai que me enviou. Agora, uma das razões pelas quais acho que é muito difícil para nós confiarmos em Deus é: e se eu não conseguir o que eu quero? Veja, isso é como... Mas e se nos importássemos mais com o que Deus quer do que com o que queremos? Mas isso é realmente o que nos deixa infelizes? Todas as coisas que queremos e vamos lutar para conseguir, tentar fazer acontecer, porque temos certeza de que é isso que devemos ter. Mas se realmente confia em Deus, você realmente saberá que se isso é aquilo que você deveria ter, que então no momento certo Deus te dará. E sabe, Deus responde a todas as nossas orações, mas às vezes Ele diz não. E acho que não entendemos isso como deveríamos. Sabe, Jesus pediu 3 vezes para Ele não ter que ir para a cruz, mas Ele foi. Então acho que Deus estava dizendo não. E assim, não precisamos lutar para conseguir o que queremos, precisamos dizer, Deus, seja feita a tua vontade. Qual foi a oração do Senhor? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Faça a tua vontade. E assim, esse medo de não conseguir o que queremos nos impede de confiar em Deus. E se parecer que essa oração que estamos fazendo sobre o que queremos não vai acontecer, então é muito difícil para nós recuar e dizer, seja feita a tua vontade. Encontramos pequenas maneiras de tentar contornar e manipular e conseguir o que nós queremos. E essa é a causa dos nossos problemas. Sabe, confiar em Deus, e falamos sobre fé e confiança que por sua fé em Deus por algo que você quer é a forma mais baixa de fé?
Sabe qual é a forma mais elevada de fé? Confiar em Deus. Quando passamos pelo inferno e nada disso faz sentido. Mas ainda assim confia em Deus porque sabe que Ele te ama. Nessa época do ano passado, eu estava numa cadeira de rodas porque eu havia machucado as 2 pernas, eu tinha um coágulo nas minhas costas que causou um grande problema na minha perna direita. Ela não tinha absolutamente nenhuma força, eu não conseguia pôr o meu peso nela. E assim, enquanto eu fazia a reabilitação, e fiquei boa para que me deixassem ir para casa com um andador, sabe o que eu fiz? Eu caí e quebrei a outra perna. E você tem que ter muito talento para isso. E então, sabe, realmente, quando você olha para isso, é tipo, como assim, Deus? Eu, hein? E eu só pedi a Deus que me ajudasse a fazer isso direito. E Deus, eu não quero reclamar, eu não quero murmurar, eu não quero maltratar as pessoas, não quero ser rabugenta. E uma das coisas que Deus pôs no meu coração foi: viva um dia de cada vez. Se pudermos aprender a viver nossa vida um dia de cada vez, Deus nos dará a graça que precisamos, assim como Ele deu aos israelitas o maná que precisavam um dia de cada vez, e se eles tentassem ajuntar mais, ficava podre e fedia. E muitas pessoas dizem: minha vida fede. Talvez seja porque você está tentando juntar muito maná num dia só e está gastando o dia de hoje tentando descobrir o amanhã em vez de aproveitar o dia de hoje. Sabia que você pode aproveitar a vida enquanto está tendo um problema? Se você crê que Deus está lidando com o seu problema e trabalhando nele, pode desfrutar sua vida enquanto você tem o problema. Esse único momento em que pensamos que podemos desfrutar a vida é quando tudo está perfeito, não vamos ter muita alegria. Confiar em Deus não garante que nós teremos tudo aquilo que nós queremos. Mas nos garante que teremos o que Deus sabe que é melhor quando todas as coisas forem consideradas. E sabe, nós olhamos para as coisas do nosso ponto de vista. Não olhamos para as coisas na perspectiva do reino. Então, em Lucas 22, Jesus, por 3 vezes, diz: Pai, afasta de mim este cálice. No entanto, seja feita a tua vontade e não a minha. Sabe, ele realmente não queria ir para aquela cruz. Ele suou grandes gotas de sangue. Isso é realmente algo que pode acontecer sob uma pressão extrema. Ele tinha acabado de ser traído por Judas, totalmente abandonado por seus discípulos, porque ele lhes pediu que orassem com ele por 1 hora. Depois de tudo o que ele pôs em suas vidas, vocês podem orar só 1 hora comigo? E eles adormeceram. Mas ainda bem que ele tinha uma fé muito forte em seu pai, porque ninguém na terra parecia estar ajudando a ele, sabe? Mas ele não ficou bravo com eles, ele não os maltratou, ele não se afastou deles, porque ele conhecia a natureza humana. Bem, tenho certeza de que Deus, o Pai, não gostou de ver o seu filho sofrer e talvez teria preferido salvá-lo disso se essa fosse toda a questão que ele precisasse considerar. Ele está sofrendo, eu não quero que ele sofra assim. Mas quer saber, ele tinha a mente em nós. E ele estava disposto a permitir que seu filho, que na verdade era Deus em Cristo reconciliando o mundo consigo, então podemos dizer que ele mesmo passou pelo sofrimento? Ele estava disposto a fazer isso por nós? Porque ele tinha uma perspectiva do reino. Ele viu todas as pessoas ao longo de todos os séculos que poderiam serem salvas e acabariam vivendo na eternidade com ele. Então, foi bom que ele não tenha dado a Jesus o que ele pediu. E às vezes é bom que ele não nos dê o que pedimos porque estamos apenas considerando a nós mesmos e não vemos o resto, não vemos o que Deus vê. Nós não sabemos o que Deus sabe. E é por isso que é tão importante dizer: Deus, eu sei que você é bom e confio em você.
Isso não faz sentido para mim? Mas quer saber? Não é seu trabalho entender aquilo que Deus está fazendo. Isso seria bom levar para casa. Não é meu trabalho entender o que Deus está fazendo. Romanos 11, 33 e 34 nos diz: tenta nos dizer, se pudermos entender, o quão profunda é a sabedoria e o conhecimento dele, quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis, inescrutáveis, inexplicáveis seus julgamentos e suas decisões, e quão indetectáveis, misteriosos e tão imperceptíveis são os seus caminhos, seus métodos e os seus planos. O que isso está nos dizendo? Você pode cavar o quanto quiser, mas não vai descobrir o tempo todo o que Deus está fazendo. Peça a Deus o que quiser, mas aceite com alegria o que Ele lhe der. A Bíblia diz: você não tem porque não pede. Sinto a liberdade de pedir qualquer coisa a Deus. Mas também acrescento às vezes: e se não for sua vontade, por favor, não me dê. Porque a menos que eu possa encontrar uma escritura para isso, não sei ao certo se é isso que Deus quer. Então, uma de nossas grandes orações é orar para que Deus mude outras pessoas. Você tem que mudar o meu marido, tem que mudar o meu filho, tem. Queremos que Ele salve as pessoas que amamos, o que é muito natural, mas temos que nos lembrar que quando oramos por outra pessoa, ela tem o seu livre-arbítrio. E Deus não quebrará o livre-arbítrio dela só para lhe dar o que você pediu? O que acontece quando oramos pelas pessoas é que isso dá a Deus a oportunidade de trabalhar em suas vidas. Mas o ponto principal é que eles ainda precisam ser os únicos a dizer sim. Não podemos dizer sim por outra pessoa. Então não há realmente nenhum ponto em se tornar infeliz por alguém que não está servindo a Deus, porque você não pode obrigar ninguém a amar Jesus, sabe? A melhor coisa que pode fazer é ser um bom exemplo para eles. Seja sal e luz. O sal nos deixa com sede. Então faça sua vida deixá-los sedentos pelo que você tem. Quem está no banco do motorista da sua vida? Ouvi uma história de duas adolescentes que passavam o dia juntas e uma delas era uma garota muito espontânea que muitas vezes inventava coisas de improviso. Vamos fazer isso. E assim, de repente, ela decidiu que queria trocar de lugar com a garota que dirigia o carro e começou a tentar fazer isso enquanto o carro estava em movimento. Embora a motorista do carro inicialmente tenha resistido, ela acabou se juntando ao experimento e logo elas acabaram em uma vala, com o automóvel severamente danificado. Recomendo que vocês deixem Deus dirigir. E não tentem trocar de lugar com Ele ou você vai acabar em uma vala. Não seja hiperfocado no que você quer. Fale mais com Deus sobre aquilo que Ele quer. Faça a tua vontade. Eu passei muitos anos orando pelo que eu queria e quase fico envergonhada disso agora quando olho para trás. Mas isso faz parte do estágio de bebê do cristianismo. De repente nós pensamos, bem, uau, agora eu tenho uma pessoa que vai fazer tudo o que eu quero que ela faça. E Ele lhe dá muito do que você quer. Deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Mas os desejos do nosso coração às vezes podem se misturar com os desejos da nossa carne. Só porque eu quero algo não significa que seja realmente um desejo do coração. Especialmente se falamos de coisas. Eu não sugiro que você ore para ser um milionário. Não sugiro que você ore para ser o chefe do Ministério Joyce Meyer. Desculpe, mas esse posto já está ocupado? E eu não desisto facilmente. Sabe, é necessária muita paciência quando se trata de confiar em Deus, porque, cara, o tempo dele não é o nosso tempo. O logo dele não é o nosso logo.
O Senhor virá em breve. E sabe, Paulo já estava dizendo isso, e nisso já se passaram 2000 anos. Mas para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. A Bíblia diz que é como um fazendeiro que planta sua semente e, então, Marcos 4, 26, 27 diz, e então ele continua dormindo e se levantando noite e dia. Eu gosto de dizer assim, ele planta a semente no chão e então ele se levanta e vai para a cama, e se levanta e vai para a cama, e se levanta e vai para a cama, e ele está cheio de esperança e fé. Então ele vai até a plantação para ver se alguma já está crescendo. Veja, enquanto nada está aparecendo no topo, há muita coisa acontecendo debaixo do solo. Você tem que ter raízes para baixo antes de poder dar frutos em cima. E assim, tem um grande trabalho que tem que acontecer aí dentro. Um trabalho que ninguém pode ver antes mesmo que vejamos algo. E essa é a parte em que temos que ser pacientes, porque o que aconteceria se o fazendeiro saísse todos os dias? Nada está acontecendo, será melhor então desenterrar a semente? E simplesmente esquecer isso? Não, mas diz ele mantém sua vigilância paciente sobre a semente. O que significa? Que ele rega, tira as ervas daninhas, rega, tira as ervas daninhas, rega, tira as ervas daninhas, e assim ele se certifica de que ela receba sol. E então, um dia, lá está ela. É assim que Deus é. Ele ama os de repentes. Paulo estava na prisão e estavam cantando à meia-noite, quando de repente um anjo veio e eu não sei há quanto tempo estavam cantando, talvez o tempo suficiente para pensar em não está funcionando. Mas acho que não estavam cantando para conseguir algo, estavam genuinamente louvando a Deus. Nós experimentamos muitos dias bem comuns enquanto esperamos que aquele dia especial chegue a nós. E sabe, a maior parte da vida é realmente muito comum. E se você não suporta isso, esses são os dias em que você deve passar amando a Deus e sendo bênção para outras pessoas e sendo grato e desfrutando do que Deus já te deu. Tiago 5, 7 e 8 diz, portanto, sejam pacientes, irmãos, enquanto esperam até a vinda do Senhor. Não diz para ser paciente se você esperar. Todo mundo vai esperar. Mas sabe o que é paciência? Paciência não é esperar. Paciência é como você age enquanto espera. E no grego diz que a paciência é um fruto do Espírito que só cresce sob provação. Só assim vem o fruto. Então deixe-me dizer, antes de encerrarmos hoje, não fique tão focado naquilo que você quer, a ponto de esquecer de aproveitar o que tem. Acho que vou dizer isso de novo. Não fique tão focado naquilo que você quer, a ponto de esquecer de aproveitar o que você tem. Amém? Obrigada por estar conosco, enviamos bênçãos para você. Eu oro para que você tenha um dia incrível, que se lembre desta palavra que ouviu hoje e deixe que ela te ajude. Deus te abençoe.